Fala galera, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da termodinâmica e o próximo tópico para análise é aqui, ó, a máquina de Carnot. O que é a máquina de Carnot? Nós já estudamos as máquinas térmicas e chegamos à conclusão que nas máquinas térmicas vale o princípio de conservação da energia. É possível a gente dizer que a quantidade de calor recebida da fonte quente ela tem que ser igual à quantidade de calor desperdiçada na fonte fria mais o trabalho que foi realizado, que é a energia útil, né? Mas esse engenheiro francês, chamado Nicolas Sade-Carnot, ele idealizou uma máquina térmica e ela ficou conhecida como a máquina de Carnot. O que é essa máquina de Carnot? Ela foi pensada com o objetivo de ter o melhor rendimento possível, já que as primeiras máquinas a vapor elas não tinham um rendimento muito satisfatório. Qual foi a ideia que o Carnot teve? Ele imaginou que essa máquina térmica ela deveria funcionar de acordo com um ciclo termodinâmico e esse ciclo ele deveria ser constituído de duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Observando esse diagrama pressão-volume, bastante importante no estudo da termodinâmica, né? Nós conseguimos chegar a algumas informações úteis, como por exemplo, se a gente delimitar a área entre os pontos A, B, C, D e A, a gente consegue determinar qual é o trabalho que foi realizado em cada ciclo, né? E outras características importantes, como a isoterma que passa pelos pontos A e B, ela vai ter uma temperatura maior, por isso que ela é chamada de TQ, temperatura da fonte quente. A isoterma que passa pelos pontos D e C, ela está mais próxima do eixo do diagrama PV, então a temperatura é mais baixa, a temperatura da fonte fria. E o ciclo, então, ele vai ser determinado por duas transformações isotérmicas, que vão ser uma expansão isotérmica de A para B e uma compressão isotérmica de C para D. E por duas transformações adiabáticas, é uma expansão entre os pontos B e C e uma compressão entre os pontos D e A. Perceba que quando nós dizemos que ocorreu uma expansão é porque houve um aumento no volume, e quando houve compressão é porque houve uma diminuição do volume. Sendo assim, a conclusão que é possível chegar é que existe uma relação entre a razão entre as quantidades de calor da fonte fria e da fonte quente. Essa era usada para determinar o rendimento, você deve se lembrar disso. Então, embora quantidade de calor e temperatura não sejam a mesma coisa, a gente já estudou que são grandezas diferentes, mas a razão entre a quantidade de calor da fonte fria e a da fonte quente é igual à razão entre a temperatura da fonte fria e a da fonte quente. É por isso que a conclusão a que nós podemos chegar é que o rendimento da máquina de Carnot ele vai ser como está expresso aí, o rendimento representado pela letra grega eta, ele fica aí 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Espero que você tenha aproveitado. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau.